Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai continuar trabalhando ainda sobre o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, do John Walton, com participação do N.T. Wright. Inclusive, a gente já viu até no episódio anterior um texto do N.T. Wright, né? O N.T. Wright escreveu uma parte do capítulo 19. Só que hoje, deste livro aqui, caso você esteja vendo pelo YouTube, tá? Só que hoje a gente vai tratar do capítulo 20, ou da proposição 20, melhor dizendo, como é dividido esse livro. Não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva. Então esse é o tópico que a gente vai trabalhar hoje. É um capítulo assim, vamos dizer assim, especificamente curto, tá? Para as coisas que eu tenho lido, ele é relativamente curto. São apenas 4 dobras, são 8 páginas, coisinha curtinha. Tá? Pelo padrão que a gente tem lido por aí, é um capítulo bastante curto, é um capítulo, eu diria assim, bastante objetivo. Se você está acompanhando até aqui todos os episódios de forma sequencial, encadeado, tudo direitinho, você não vai ter dificuldade nenhuma para entender esse capítulo, tá? Ele é extremamente direto, extremamente simples. É claro que as discussões um pouco mais, digamos assim, um pouco mais abertas, mais longas, já foram tratadas nas outras proposições, tá? Então aqui tá bastante claro, tá bastante direto, e eu quero ser ainda mais direto do que o Walton colocou aqui. Talvez esse episódio seja até um pouquinho mais curto do que os anteriores, tá? E aí, só aproveitando, a gente já para avisar que a gente já está chegando no fim. A gente já está acabando com o livro, né? Tá sendo vamos dizer assim, uma caminhada muito interessante, né? Eu passei por literalmente todos os capítulos. Se eu não me engano, eu fiz uma introdução. Eu ainda trabalhei com a introdução do livro, ou seja, eu fiz uma introdução, ainda expliquei, ou seja, teve um episódio extra, além das 21 proposições, ou 21 capítulos, tá? E eu quero justamente, tô indo bem devagarzinho, como você tá observando, né? A gente teve alguns intervalos aí meio longos, mas eu pretendo agora sempre continuar um pouco mais assíduo, né, dadas as dificuldades que a gente vai tendo aí com questão de tempo. Então são 21 proposições, mais a introdução que foi feita, né, e eu quero ainda fazer, depois da 21ª proposição, eu ainda quero fazer mais um episódio, que é a conclusão e resumo que tem no próprio livro, tá? Então a gente vai ter aí 23 episódios só sobre esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? E assim, de novo, não é uma leitura comentada. Muita coisa que o John Walton cita no livro eu não cito aqui. Algumas coisas que ele não cita eu acabo citando como acréscimo, tá? Então, assim, tudo isso que você está ouvindo, caso você esteja ouvindo pelo podcast ou caso você esteja assistindo pelo YouTube, é um complemento, modéstia à parte, um complemento até bom sobre este livro, tá? Então não deixe de adquirir o livro, leia, o livro está em português, está muito bem escrito, está muito bem traduzido, inclusive, tá? Que esse aqui o John Walton, ele é americano, ele estava, a última vez que eu pesquisei, nessa época que ele escreveu esse livro, ele ainda estava, né? Ele é professor de Antigo Testamento lá no Eton College, tá? Em Illinois. Então eu acho que ele ainda está lá, neste mesmo local, dando aula, né? Então ele escreveu o livro em inglês, eu tenho essa edição em inglês também, comparei com a tradução, tá muito boa, tá? Então não tem problema nenhum, você pode ler tranquilamente. O camarada que fez essa tradução, deixa eu só conferir quem é que foi aqui, foi o tradução do Rodolfo Amorim. Rodolfo Amorim Rodolfo Amorim é sensacional, tá? Rodolfo Amorim, caso você não conheça, ele faz parte do Labri, né, que nós temos aqui no Brasil, Labri Brasil, tá? O Rodolfo Amorim, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, inclusive eu gravei um gravei um vídeo com ele lá dentro da BC2, tá? Esse livro é do projeto da BC2 também, tá? E aí eu o conheci pessoalmente, então...
É por isso que a tradução tá boa. É por isso que a tradução tá boa. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Rodolfo Amorim é sensacional, tá? É um cara muito bom mesmo, tá? Então, é um livro gostoso de se ler, tranquilo. Então, de novo, não tô ganhando nada com isso para fazer propaganda desse livro, faço de graça mesmo, porque o livro é bom, tá? Então, não deixe de adquirir e ler este livro, tá? Então, vamos para a proposição 20, tá? O que o John Walton está trabalhando aqui na proposição 20? Algo meio que óbvio, né? É claro que depois de passar por tudo que já passou aqui, é óbvio que ele vai meio que escrever isso. Tem esse detalhe. Um outro detalhe, dentro dessa questão de que não é essencial que as pessoas tenham descendido de Adão e Eva, tem um componente adicional, tá? Que componente é esse? Primeiro, de um ponto de vista biológico, e ele trabalha isso aqui no livro, eu vou fazer algumas citações bem breves com relação a isso, a gente não existe, em lugar algum, apesar dos contrários, apesar das contas contrárias que você tem, mas não existe, não tem como toda a humanidade ser descendente de Adão e Eva biologicamente falando. Não tem como, tá? Ou seja, de um ponto de vista puramente científico, esquece a Bíblia agora, tá? Esquece a Bíblia. Inclusive, vou até nesse comentário já fazer uma geral em cima dessa parte científica que o John Walton vai comentar. Inclusive, só um parênteses não, tá dentro do capítulo. Na proposição 20, o Walton ele coloca na primeira frase dessa proposição: este livro não tem focado em temas científicos, vírgula, por quê? Porque eu, John Walton, eu não sou um cientista e esses temas são complexos. Bom, para mim, como eu sou cientista, eu não tenho muita dificuldade, mas eu sou um cientista, apesar de não ser da biologia, eu consigo entender relativamente bem, tá? Essas questões. Claro, tem uma tecnicidade ali, questão de biológica, dos cromossomos, dos genes e tudo mais, mas eu consigo entender o que os camaradas falam, consigo entender quais são as contas que eles falam, consigo entender qual que é a parte da mistura e da fusão genética, consigo entender, e consigo entender também com relativa tranquilidade as contas que eles colocam lá de probabilidade, de fusão genética, de tempo e tudo mais. Consigo entender isso até tranquilamente. John Walton talvez seja complicado para ele, porque John Walton não é um cientista. Ele mesmo aqui na orelha do livro, ele é colocado como professor de seminário, professor de teologia, professor de Antigo Testamento. Agora, eu não sei se você conseguiu conectar o que eu quis dizer. O que eu quero dizer com todas as letras é: se um professor de Antigo Testamento, um cara que é versado em Bíblia, sabe ler, pelo menos do jeito que ele coloca aqui, é uma inferência minha. Eu nunca conversei com ele, eu nunca tive ainda não tive o prazer, espero um dia encontrar com ele pessoalmente e até perguntar para ele talvez isso, mas dá para inferir dentro do texto aqui. Um cara que tem conhecimento de hebraico, ao que tudo indica, sabe ler, escrever e falar hebraico fluente, hebraico bíblico lá. O cara translitera hebraico com igual como escrever equações matemáticas. Uma facilidade, uma coisa simples, como se fosse rotineiro. Um cara que me parece, eu não sei também, mas me parece que ele sabe outros idiomas como aramaico, como escrita cuneiforme, algo que me indica, pelo jeito que ele coloca numa naturalidade, assim, que se ele falar que não sabe, eu falei, não é possível. Mas o camarada, pelo jeito que o John Walton escreve aqui, é numa naturalidade que ele também deve saber escrever, transliterar e traduzir cuneiforme também. Então, se um cara desse tipo, dessa classificação, tipo Walton, trabalha com teologia, sabe os idiomas que estão envolvidos com o Antigo Testamento, como hebraico, como aramaico, paleo-hebraico, muito provavelmente assim. O que é paleo-hebraico, tá? Só pra se situar aí. Eu não sei nada disso, tá? Eu não sei hebraico, eu sei uma letrinha ou outra, eu consigo transliterar alguma coisinha com extrema dificuldade, tá? Então não sei. Então nem vou colocar como eu sei, porque eu não sei mesmo. Paleo-hebraico é mais ou menos o seguinte, é como se fosse um hebraico arcaico, tá? Que muito provavelmente é o hebraico ali, vamos dizer assim, antes
do povo de Israel, do povo de Judá ir para os cativeiros, tá? Seria mais ou menos aquele hebraico ali, tá? Por quê? Porque o hebraico que nós temos hoje, se você pegar uma Bíblia qualquer, a Tanar, por exemplo, que é o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ou se você... A minha... Ah, tá aqui a minha. Aqui, ó. Ou se você pegar isso aqui, ó. Eu tô mostrando no vídeo, mas eu vou descrever para você que está ouvindo no podcast, tá? A Torá, a lei de Moisés Torá. Eu tenho essa edição aqui tô tirando um pouquinho da poeira, que aqui em Brasília tem muita poeira. Aqui, é claro que a gente lê da direita para a esquerda, né? A lei de Moisés Torá, ela é uma edição, essa edição que eu tenho aqui, é uma edição da Sociedade, Apoio Cultural, Sociedade Cemitério Israelita de São Paulo, Chevra Kadish. Não sei falar em hebraico, né? Então já dá para ter uma ideia do que é isso, da forma como eu falo. Então essa edição que eu tenho aqui é um hebraico da Torá, Pentateuco, da editora Sefer, tá? E ela, vou te mostrar, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui no vídeo. Para quem não tá vendo o vídeo, eu vou descrever para você. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora ficou bonito. Você tá vendo aí que tem de um lado a escrita em hebraico, só em hebraico, nessa página de cá só hebraico, e nessa outra de cá é a mesma página em português. Para você que está ouvindo o podcast, é o seguinte, eu tô com essa edição aberta, né, e aqui ela me indica o seguinte, no meu lado direito, lendo, né, porque eu leio no caso do hebraico, né, a gente sempre folheia da direita para a esquerda. No meu lado direito, eu tenho uma página toda em hebraico, completamente hebraico. Na página ao lado, ou seja, de frente do lado esquerdo, onde a gente leria normalmente, né, nós ocidentais latinos lemos da esquerda para a direita, eu tenho uma página toda em português. Essa edição aqui é bilíngue, uma página em hebraico e outra em português. Então a mesma página que tem em hebraico é a mesma que tá em português, literalmente, tá? Dá para seguir aqui direitinho. E a parte do hebraico que tem aqui, não sei se deu para você ver, para quem está assistindo o vídeo, mas está escrito em hebraico, em letras hebraicas, tá? E aí tem uns pontinhos, tem uns tracinhos e tudo mais. Esses pontinhos e tracinhos a gente chama de sinais massoréticos. Esses sinais massoréticos, eles foram incluídos na época dos massoretas, ali no século V, VI depois de Cristo, tá? Esses sinais, a gente pode dizer assim, que são... É como se fossem vogais. Não são vogais. Por que não são vogais? Porque no hebraico não tem vogal. No hebraico não tem vogal, mas a gente tem som de vogal. Por exemplo, Bereshit, Bará, Elohim. Aliás, Elohim. Elohim é um R mais não é glutal. Elohim, tá? Então tem o Rim, tá? Tem essas pronúncias vocálicas, mas no hebraico eu não escrevo com vogais, porque não existe vogal no hebraico. Aí tem esses pontinhos, que são sinais massoréticos, tá? Esses sinais massoréticos, são esses pontinhos e tudo mais que você viu, surgiram no 6º século, mais ou menos, tá? Arredondando as contas, que os massoretas estavam querendo ali meio que resgatar o som do hebraico, que o hebraico é só consonantal. Então não tem isso. Tá, ou seja, o hebraico original, vamos dizer assim, que é o hebraico lá depois do cativeiro babilônico, é esse hebraico sem os sinais massoréticos. Estou falando depois do cativeiro, o cativeiro foi ali, vamos arredondar todas as contas, o pessoal voltou do cativeiro, foi para o cativeiro no século VII, no final do século VII, no século VI antes de Cristo, voltou e tudo mais, e aí depois do cativeiro, Esdras, Neemias, aquela turma toda, o livro de Malaquias, o livro de Esdras, o livro de Neemias relata bem isso, vamos arredondar as contas aí, ano 400, mais ou menos, 400, 430, antes de Cristo. Então o hebraico que tinha ali é esse hebraico sem os sinais massoréticos. E o paleo-hebraico, que é justamente onde eu quero chegar, é um hebraico, vamos dizer assim, anterior a isso, tá? Bem anterior a esse hebraico, inclusive, que tinha ali na época antes do cativeiro, tá? É bem provável que seja isso bem anterior. Bom, voltando tudo isso que eu tô falando, fiz um caminho gigante, né? Agora vamos voltar. Eu já tô fechando já os parênteses, tá? Então pega um cara do livro de John Walton, que sabe todos esse tipo de coisa, paleo-hebraico, muito provavelmente, cuneiforme, aramaico,
hebraico, esse, entre aspas, normal do dia a dia, talvez até hebraico moderno, que hebraico moderno também não tem sinais massoréticos, e é diferente um pouco até da gramática de algumas palavras do hebraico, entre aspas, original, ou hebraico bíblico, né? Um cara desse nível, que pega, que estuda tudo isso e dá aula, o cara dá aula, ele é professor disso. Se ele está me dizendo, agora fechou todos os parênteses, agora vamos voltar para onde eu estava inicialmente. Se esse cara, do tipo do John Walton, que sabe tudo isso, diz que não é essencial que todas as pessoas tenham descendido de Adão e Eva, não é essencial. Não é essencial. E ele ainda se coloca como: eu não sou cientista, esses temas são complicados, eu só sei Bíblia e estou afirmando para você, não é essencial que as pessoas tenham descendido de Adão e Eva por questões científicas. Não, eu não sou cientista e esse negócio é até meio complicado para mim. Não, por questões bíblicas mesmo. Se esse cara diz isso, eu vou falar que não, que é obrigatório as pessoas serem descendentes biológicas de Adão e Eva. Entende onde é que qual que é o ponto? Esse caminho todo que eu viajei? Em outras palavras, é o seguinte: um cara que tem um conhecimento pleno de teologia do Antigo Testamento, que não é só isso aqui, tá? Não é só leitura dos originais, tá? Tem muito mais coisa no meio, tá? Tem conhecimento de teologia do Antigo Testamento, tem conhecimento de originais, idiomas, de textos nos originais lá, do hebraico paleobraico, do hebraico massorético, de todo tipo de hebraico que pode ter sido escrito a Bíblia. Tem conhecimento de aramaico, tem conhecimento de cuneiforme, escrita cuneiforme, tem conhecimento de narrativas e de um monte de textos do Antigo Oriente Próximo que não tem nada a ver com hebraico, não tem nada a ver com escrita em hebraico, não tem nada a ver com Israel em essência. O cara que tem esse conhecimento todo tem conhecimento de cultura, sociedade, antropologia, política e economia do Antigo Oriente Próximo, e até umas questões militares também, dá para se ver muito isso, principalmente nessa questão de mistura de povos. Um cara que tem todo esse conhecimento, tem, aí é por minha conta e risco, tem zero conhecimento de ciência e ainda acha que é complicado. O cara diz: não é essencial que Adão e Eva sejam os progenitores biológicos de toda a raça humana. Eu vou colocar por quê? Com qual embasamento, com qual evidência, com qual proposição verdadeira eu vou forçar a barra dizendo: não, tem que ter origem biológica em Adão e Eva? Eu vou partir disso para onde? Ou seja, é uma pretensão gigantesca eu partir de uma, entre aspas, ciência biológica, dizer que Adão e Eva são os progenitores de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que é, e a Bíblia é autoritária em cima da biologia. Pera, calma aí. O cara que é... Vamos fazer aqui uma da carteirada, tá? Ultimamente, no momento que eu estou gravando esse podcast, todas as pessoas gostam de carteirada, né? Então vamos dar algumas carteiradas aqui. O cara que tem toda a carteira dentro da teologia diz que não, e eu vou dizer que a Bíblia é autoritária na ciência e tem que ter. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Não tem como fazer isso. Não tem como. Não tem. Não tem ginástica. Tá? Tem alguns colegas que fazem, porque dentro da biologia dá para você considerar uma probabilidade, assim, aquilo e tudo mais. Então é possível que Adão e Eva sejam progenitores, um casal de dois dá origem para toda a humanidade. Na matemática a gente consegue colocar até multiverso com 11 dimensões, né? Então imagine não fazer probabilidades desse tipo, né? É uma brincadeira até que eu tô fazendo aqui, tá? Meus colegas da física de teoria de cordas, por favor, não vamos brigar mais. Já brigamos demais e ainda estamos brigando muito, tá? Então assim, é lógico, é óbvio? Não é lógico nem óbvio que vai colocar. É claro, eu estou zerando a possibilidade? Não, você pode continuar acreditando que Adão e Eva são o primeiro casal biológico e tudo mais. À vontade, você é livre para fazer o que você quiser, tá? Eu não sou do tipo que, não pode pensar nisso. Não, todo mundo é livre, tá? Mas não faz sentido.
simplesmente não faz sentido. Agora vamos lá. Depois de toda essa divagação, vamos dar só uma repassada aqui, bem breve, no que o Walton vai mencionar sobre biologia. E ele mesmo diz que não sabe de temas biológicos, né? Mas mesmo assim, a pouca coisa que ele coloca de biologia já mata tudo isso, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro, ele até coloca que não tem afirmações bíblicas de que Adão e Eva sejam os dois sejam a origem biológica de toda a humanidade, porque a Bíblia não trata disso, tá? Ele mesmo coloca, foram apresentadas evidências de que Gênesis 2 fala sobre a natureza de todas as pessoas, não sobre as origens materiais únicas de Adão e Eva. Isso é Bíblia, tá? Não é biologia na Bíblia, porque nem existia biologia. E nem existia Bíblia nessa época também, tá? Então, assim, não é uma coisa nem outra, não dá. Igual ele fala, consequentemente, não encontramos histórias de origens humanas, no sentido material, em Gênesis 2 que faça afirmações científicas. Por quê? Porque tá bastante óbvio, ele não disse isso de forma explícita, e eu vou dizer de forma explícita, por quê? Porque não existia ciência como nós conhecemos na cabeça de Moisés no século XIV a.C. É simples assim. Então, querer colocar ciência dentro da Bíblia é um erro crasso, é um erro básico, é um erro fundamental. Não cabe falar de genética, falar de cosmologia dentro da Bíblia, não dá, não existe. Mas a Bíblia antecipou a ciência. Não antecipou nada. Por quê? Porque a Bíblia e os escritores não sabiam absolutamente nada de ciência como nós sabemos de ciência hoje. Não tem. Big Bang, lá em Gênesis 1, versículo 1, versículo 2, ou qualquer coisa do tipo, não tem Big Bang na Bíblia. Teoria da evolução, não tem teoria da evolução na Bíblia. Não tem. Amigo, pode chorar à vontade, mas não tem. Não existe. Concordismo, a gente concorda à vontade, mas não tem. Você pode fazer a ginástica que você quiser, mas não tem, tá? Bom, então, ele vai falar então uma parte sobre genética, tá? Então, uma questão de genética, ele vai citar até a questão da Eva mitocondrial e do Adão Y, né? Que são recursos, ou na verdade são nomenclaturas que o pessoal da biologia deu até. É uma jogadinha de nome, tá? Resumindo a história, é o seguinte: a Eva mitocondrial e o Adão Y, que ele chega a citar aqui em algum momento, isso na realidade são termos que são tirados da genética, desses cálculos genéticos aí, para saber em termos da parte genética feminina, que a gente vai pegar principalmente ali da carga genética da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula, tá? E ali tem material genético, e isso é só transmitido pela mãe, tá? Então, fazendo um rastreamento aí, quase que tem uma colega dentro da BC2, tá? Que ela eu não sei se ela terminou o mestrado, tá no doutorado, ou ela tá terminando o doutorado nesse exato momento, tá? Ela é alguma coisa desse tipo, se não me engano, eu acho que ela já tá no doutorado, eu não tenho certeza absoluta. Eu tava conversando justamente com ela sobre essa questão de datação por genética, e dá pra datar, é um negócio muito, assim, interessantíssimo, tá? Você olha pro código genético de uma pessoa e você consegue datar qual é as misturas genéticas que se teve, tá? É mais ou menos isso. Eu não vou entrar em detalhes de genética aqui, porque nem o Alto entra, então eu também não vou entrar muito nessa área. Mas a ideia é o seguinte: se eu datar o código genético da mitocôndria, qual é o local mais, o primeiro ancestral, vamos dizer assim, ou a primeira contribuição materna ou feminina do código genético que nós temos hoje em dia? Voltando atrás, ou seja, fazendo a datação genética, o quanto que eu consigo ir para trás apenas no código feminino, tá? Na mitocôndria. Aí ele coloca que é de uma mulher africana que viveu há cerca de mais ou menos 180 mil anos, tá? Há 180 mil anos.
Eu já vi outros números, tá? Porque isso aí varia bastante. Talvez ele tenha dados mais recentes do que eu tenha, tá? Só que o meu tinha visto alguma coisa como 210, 230 mil anos, tá? Mas vamos ficar com 680 mil aqui, que é o que ele cita, tá? E aí, fazendo a mesma coisa agora pro cromossomo Y, né? Que é o que o pessoal chama de Adão cromossomo Y, ou Adão Y. Fazendo a mesma coisa, datação apenas da carga genética que nós recebemos dos nossos pais, ou seja, pela linhagem masculina. Voltando atrás, o ancestral mais antigo do masculino é um africano também, e aí ele chega a datar isso de 210 mil anos. Eu já vi na realidade o inverso, que a mulher era mais antiga e o homem era mais recente, mas esse é detalhe. Mas vamos ficar com o que está escrito no livro, que a gente está falando justamente do livro, né? Então 180 para a mulher e 210 mil anos para o masculino. Ou seja, o ancestral mais antigo da nossa carga genética masculino é de um cara qualquer lá da África há 210 mil anos. A carga genética feminina que nós temos, a mais antiga, o ancestral mais antigo que nós temos, é de uma africana de 180 mil anos. Vamos arredondar as contas por aí. Bom, só por aí já dá para saber que se essas duas pessoas, vamos dizer assim... Aliás, essas duas pessoas, esse homem e essa mulher, não viveram juntos, né? Tem uma diferença aí de 20, 30 mil anos, tá? Então... não é Adão e Eva por aí, tá? Então não dá para colocar Adão e Eva como ancestrais em comum nessa parte biológica. Não dá. Simplesmente não dá, tá? E aí ele vai... tem muitos outros detalhes aqui que ele coloca, tá? E aí tem duas questões que ele vai tratar, que são centrais nesse capítulo aqui, que eu já acabei, vamos dizer assim, já dando algumas pinceladas. A primeira questão é o seguinte: a Bíblia afirma que Adão foi o primeiro ser humano a existir? Essa é a primeira questão. A segunda questão desse capítulo: a Bíblia afirma que todos os humanos são descendentes de Adão e Eva, descendentes no sentido biológico? Tá? É a segunda questão. Com relação à primeira questão, né, biologicamente falando, aí ele mesmo coloca que a ciência não dá para se definir isso cientificamente falando. Ou seja, dentro da biologia, que um casal de dois gerar toda uma espécie. É impossível biologicamente falando. Não tem como. Não tem como. Tá? Simplesmente não tem como. Segundo detalhe: quando a gente fala de nascimento de pessoas, ou de espécie de uma forma geral, ou evolução, nunca, jamais falamos em uma pessoa ou um indivíduo para outro indivíduo, um casal para outro casal. Jamais. Sempre é em população, tá? Então a evolução, como nós temos, inclusive tem podcast aqui no Cosmotel aqui, às segundas-feiras, são podcasts curtinhos de 15 minutos, teve alguns episódios que eu falei sobre essa questão da teoria da evolução, tá? Depois você pode procurar aí no seu feed aí, no podcast que você estiver ouvindo, você vai encontrar sobre isso, tá? Sobre a queda, eu mencionei sobre isso, a série A Queda, a série Criação do Homem também eu mencionei sobre isso, tá? Uma parte de ciência, um pouquinho aí de teoria da evolução, tá? Então a evolução nunca é de um indivíduo para outro, sempre é em população. O Walton, que não sabe nada de biologia, cita isso. Olha só pra você ver. Imagina se o cara soubesse, tá? Então, ele acaba citando isso, tá? E aí, ele vai fazer um destaque, e aí eu vou reafirmar esse destaque aqui, que ele diz o seguinte: finalmente, deveríamos notar que as duas questões colocadas acima, essas que eu acabei de citar, não dizem respeito a se Adão e Eva seriam pessoas reais em um passado real. Eu já afirmei que acredito que eles são. Ou seja, aqui essas duas questões não é se Adão e Eva existiram ou não. Não é isso, tá? Inclusive o Walton, não eu, o Walton acredita que Adão e Eva são duas pessoas reais históricas. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu ainda não fechei muito bem essa questão. Mas ele acredita que são duas pessoas reais históricas que existiram, mas não são duas pessoas que deram origem biológica a toda a humanidade. Não.
É o Walton falando. E eu também, tá? Eu acabo colocando também porque não tem como, tá certo? E aí tem um outro detalhe que ele vai destacar aqui, uma questão mais científica, uma questão mais biológica, que é a questão do tamanho da população de origem genética. Eu já falei sobre isso em outros momentos, em outros podcasts e nesse livro também, mas aí eu vou complementar com o que o Walton coloca aqui, tá? Tem um outro livro também chamado Criação ou Evolução? Precisamos escolher, do Dennis Alexander. Eu vou deixar ele na descrição do episódio. Então, muito provavelmente você deve conhecer já, tá? E esse livro é um pouco mais, também da editora Ultimato, em parceria com a BC2. É um livro excelente, tá? É um calhamaço de umas... Acho que eu não tô com ele aqui em mãos, né? Não tá aqui na minha mão fácil, né? Eu acho que eu emprestei ele pra alguém, porque eu tenho essa mania de emprestar as coisas e elas só vão, e eu nunca encontro, não tô vendo ele aqui não. Acho que eu devo ter emprestado pra alguém, eu nunca anoto. Mas é um calhamaço de umas 400 páginas, talvez. Acho que deve ter um pouco mais de 400 páginas. Boa parte dele é falando sobre biologia, a outra parte falando sobre teologia. O Dennis Alexander fala também das duas coisas. E lá ele vai dizer, na parte biológica, a questão do tamanho da população de origem genética, e tem que ter um número mínimo de indivíduos para você ter uma evolução biológica. E o número mínimo que ele coloca lá, nas pesquisas mais atuais, alguma coisa entre torno de 10 a 12.500 indivíduos de uma população de uma espécie, tá? Lembrando que biologicamente você só tem evolução por população, jamais de um indivíduo a outro. Aqui o Walton coloca alguma coisa que geneticistas populacionais afirmam que a população humana evoluída nunca foi menor do que 5.000 a 10.000 indivíduos, tá? Eles estimam que o menor número ocorreu em um gargalo populacional há cerca de 15.000 anos atrás, tá? Ou seja, é bastante recente. Só que esse de 15.000 anos atrás é esse número aqui, entre 5 a 10.000 indivíduos, tá? Estava espalhado, mas teve várias questões climáticas, tá? Era do gelo, esse tipo de coisa. Há 15.000 anos atrás, tá? Em termos de evolução de espécies, tá? O número é um pouquinho maior, entre 10 e 12.500, tá? Mas é sempre na casa dos milhares, tá? Nunca na casa de 2, não tem como, tá? Simplesmente não tem como. Aí o autor ele vai mencionar também sobre a questão da Adão e Eva entre uma população inicial, né? Ou seja, ele coloca que tem modelos de Adão e Eva, tem diversos modelos de Adão e Eva, como eles estão no meio ali de uma população, estão no meio de tribo, de uma cidade e tudo mais. Ele coloca assim bem superficial, praticamente um parágrafo, tá? Não dá um terço de página mais ou menos, tá? Mas você vai ver isso mais detalhes no livro Criação ou Evolução, Precisamos Escolher, do Dennis Alexander, tá? Inclusive o Dennis Alexander ele propõe vários modelos de Adão e Eva, histórico, não histórico, tudo mais, que é o que o Walton tentou aqui mencionar um pouquinho, tá? Muito curtinho, bastante curtinho mesmo, tá? Então, nesse livro ele menciona. Eu lembro também que eu fiz podcasts desses de 15 minutos, se não me engano, sobre a criação do homem. No finalzinho da criação do homem, da série A Criação do Homem, eu trabalhei com esses modelos, tá? Então você pode também procurar no podcast aqui e ouvir os comentários que eu fiz sobre esses modelos, que é isso que o Walton tá colocando aqui, tá? E aí, finalizando essa parte, ele vai dizer que todas essas conversas, ou seja, esses modelos, seja lá qual for que estiver inserido Adão e Eva, mantém aspectos da interpretação bíblica tradicional. Ou seja, não tem problema nenhum você não considerar, porque é o correto não considerar de um ponto de vista científico e até de interação entre fé e ciência, que Adão e Eva não são os originais ou os que vão dar origem a toda a humanidade, tá? E não tem problema nenhum com relação à questão de interpretação bíblica. Não tem, tá? O que a gente faz? Bom, a gente faz qualquer outra coisa, mas não tem problema aí para ser arrumado. E aí, por último, já caminhando para o final do podcast, ele vai trabalhar sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, né? Que lá está Paulo no Areópago, lá na Grécia, né, em Atenas,
conversando lá com os filósofos e tudo mais, e aí ele vai colocar lá algumas expressões que parece que dá a entender que tem um primeiro homem aí no meio, que vai dar geração a todos os homens e tudo mais, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Alto ele vai trabalhar com grego também, né? O cara não é só em aramaico, cuneiforme, paleobraico e hebraico moderno e hebraico maçorético. Não, tem hebraico, tem grego aqui também no meio, tá? Ele também trabalha com grego. E eu não vou trabalhar aqui com grego aqui, porque ele vai trabalhar justamente com as expressões do tipo ethos anthropon, tá? Que é, fazendo a tradução bem seca, seria alguma coisa do tipo geração, tá no plural, gerações de homens, ou geração dos homens, alguma coisa desse tipo, tá? Mas, resumindo a história, o que Paulo tá discutindo aqui, nesse texto de Atos 17, 20 e pouquinhos, 24, 25, 26, é a ideia de origens nacionais, origens de povos, de nações. Em outras palavras, seria como se fosse origem de países, tá? Vamos colocar dos nossos dias modernos. Essa é a ideia de Paulo. Tá, então tem uma página e um pouquinho a mais que o Alton vai trabalhar com isso, porque o Alton tá até falando, se o Paulo estivesse falando de origem de um ser humano, dando origem a outro ser humano em termos biológicos, ele utilizaria outra palavra em grego e não essa. Então ele vai justamente trabalhar com essas questões um pouquinho mais técnicas em grego, tá? Grego koiné, grego do Novo Testamento, tá? Um outro tópico também que ele vai trabalhar aqui é a mãe de todos os viventes, tradução da Eva, tá? Eva que a gente traduz lá do hebraico, eu vou falar aqui, mas não sei se está correta, a tradução seria Hawa, tá? Que seria a mãe de todos os viventes, tá? Aí todo mundo fala, mãe de todos os viventes não é mãe de todos os seres humanos. Pera, velho. Mãe de todos os viventes aqui no original significa mãe de toda a vida na Terra. A Eva deu origem a toda a vida na Terra, mas é óbvio que não, tá? Assim como o texto lá em Gênesis 4, alguma coisa, vai falar de Jabal, 4:20, ele cita aqui, era o pai daqueles que viviam em tendas e tem gado. Pai de todo mundo. Claro que não, aí é no sentido de representação, né? Eu acho que nem precisaria colocar essa, né? Mas tem gente que realmente defende isso, tá? E aí ele vai falar também sobre a questão das genealogias, tá? Que tem lá em Crônicas, em Lucas e tudo mais. Mas a ideia dessas genealogias aqui é num sentido mais a forma como elas vão colocar aqui é mais no sentido, não é no sentido biológico, é mais no sentido de representação, de origem representacional. Essa expressão que eu estava querendo, tá? Por exemplo, lá de Lucas, ele vai colocar aqui a genealogia de Lucas, vou ler esse trechinho na página 180, eu não li nada aqui, então vou aproveitar para ler esse finalzinho aqui. A genealogia em Lucas 3 traça a linhagem de Jesus retrospectivamente por meio das genealogias para estabelecer o seu lugar na história. Lugar de quem? Lugar de Jesus. Essa genealogia, não vai apenas de volta a Adão, ela retorna a Deus. Essa é uma linhagem via José, não sendo, portanto, especificamente sua linhagem biológica. Agora, tu quer colocar José como pai biológico de Jesus, aí o caldo vai engrossar demais, mas nem tente fazer esse tipo de heresia, tá? Que não cabe. Adão, continua o Alton, Adão é o primeiro humano significativo e conectado a Deus por seu papel único. Novamente, o cabeça federal oferece uma conexão apropriada, assim como seu papel sacerdotal, que a gente já tratou disso em outros momentos. Finalizando agora realmente tudo, o último parágrafo que o Alton vai colocar, não dá nem para mexer nisso aqui, porque já está fechadinho já. Eu, o Alton, vou junto com ele também, tá? Eu concluiria então que qualquer argumentação de que a Bíblia afirma que Adão é o primeiro ser humano ou que todos os seres humanos descendem dele, de Adão, é questionável. Eu vou ser um pouquinho mais extremista do que o Alton, tá? Não tem como. Não tem como. Assim, é questionável porque o cara é um gentleman, né? O cara, ele é um cavalheiro, né? Não, é questionável, discutível.
obviamente não estou fechando discussão nenhuma, tá? Eu não quero discutir isso. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que não tem como. É a mesma coisa de você querer discutir que a Terra é plana, de que o universo é novo, 6.000 anos, 10.000... Não tem como. A gente pode discutir, pode fazer conta, pode fazer tudo, mas não tem como. Não encaixa. Não fecha. Vamos discutir? Vamos. Já sabe o resultado, né? Então, a gente discute, não tem problema nenhum, tá? Bom, então era esse o episódio que eu queria trazer para você, o capítulo 20, ou a proposição 20, e no próximo a gente já vai para... Eita, no próximo, é um trava-língua, no próximo a gente vai para proposição 21, é a última proposição, é o último capítulo do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, e lá a gente vai tratar sobre os seres humanos podem ser vistos como criaturas distintas e uma criação especial de Deus, mesmo tendo havido uma continuidade material. Pera, não é origem material? Não! Vamos ver isso no próximo capítulo. Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!